Hoje vou revelar o meu plano e estratégia completos para ficar milionário com dividendos cá em Portugal até daqui a no máximo 10 anos. Um plano ambicioso, mas realista, que foi traçado ano passado, quando fiz os meus 18 anos. Como sempre, vou revelar tudo com 100% de transparência, desde o valor dos aportes que pretendo fazer, até aos detalhes mais minuciosos da minha estratégia de investimento, o Value Dividend Investing, que se foca em bons investimentos a longo prazo e que fez suceder aquele que, na minha opinião, é o maior investidor de todos os tempos. Acredito que muita gente, principalmente quem não acompanha o canal, tenha ficado chocada com o título ou a frase com que abriu o vídeo. É super normal, ainda para mais nos dias de hoje, onde temos tanta gente a tentar enganar as pessoas com aqueles esquemas mirabolantes de ganhar dinheiro rápido. Como já deves calcular, não vamos falar sobre nada disso aqui. A minha recomendação é que fiques comigo até ao fim do vídeo para que possas entender tudo com clareza. Até porque só vou revelar os números que falei há bocado nessa altura. Posto isto, e se ficaste interessado, não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal. É a melhor forma de mostrar ao YouTube que gostas e queres ver mais conteúdos deste género daqui para a frente. Antes de tudo, precisamos de falar sobre a minha estratégia de investimento, o Value Dividend Investing. Esta que é uma espécie de junção de duas das mais bem-sucedidas estratégias de investimento da história, o Value Investing e o Dividend Investing, e que muito resumidamente consiste em investirmos em empresas boas pagadoras de dividendos, que atualmente também se encontrem precificadas abaixo do seu valor intrínseco ou valor justo. Só invisto em empresas sólidas, e sim digo empresas e não ações porque me vejo como um pequeno dono das mesmas. Falta muito esta mentalidade de longo prazo aos investidores. Temos de perceber que não estamos a investir só em ações, são negócios reais de empresas que agregam valor ao mundo. Normalmente procuro sempre empresas que estejam descontadas ou precificadas a no mínimo 20% do seu valor intrínseco. Ao mesmo tempo, obrigatoriamente, as mesmas têm que pagar dividendos. Diria que no mínimo uns 2,5% e o ideal acima dos 4%. Existem sim empresas com eles muito superiores a estes, mas é muito difícil que as mesmas consigam encaixar nesta estratégia. Isto porque dividendos super altos podem não ser e quase nunca são um bom sinal. Quando uma empresa paga, por exemplo, 10, 15% de dividend yield, muito dificilmente a mesma vai ter dinheiro para reinvestir no próprio negócio e fazer o mesmo crescer. Da mesma forma que uma empresa que não pague dividendos, a não ser que esteja em uma fase embrionária, não está a ser correta com os seus acionistas. Na minha visão, o ideal são empresas com um bom histórico e que paguem dividendos de forma consistente e saudável. Existem várias formas de avaliarmos isso, como olhar para o próprio histórico da empresa, ou para indicadores financeiros, como o payout ratio, que mostra a percentagem do lucro líquido da empresa que é distribuído em formato de dividendos aos seus acionistas, o Free Cash Flow Payout Ratio, que mostra a percentagem dos fluxos de caixa livres que são usados para o mesmo fim. Também podemos olhar naturalmente para o crescimento dos dividendos, e isto são só as principais métricas. Aquelas empresas que falámos com altos dividend yields normalmente distribuem mais dinheiro aos acionistas do que aquilo que conseguem gerar. Ou seja, a longo prazo a empresa não vai conseguir crescer, e se as coisas continuarem assim por muito tempo, a tendência é que vá mesmo à falência. Ao invés de gerarem valor, estas empresas estão a destruir valor e poucas pessoas têm a noção disto. Agora, ao investirmos o nosso dinheiro em empresas que pagam dividendos saudáveis, vamos multiplicar o nosso património de duas formas diferentes, com os tais dividendos e com a valorização das próprias ações, que é uma coisa que acontece naturalmente quando escolhemos bons negócios. Mas agora, o que é que me faz preferir empresas como estas a empresas, por exemplo, de crescimento, que em anos bons podem entregar performances muito superiores a estas empresas mais consolidadas? A minha estratégia exclui por completo empresas que só se focam no crescimento por várias razões. Primeiramente porque estas tendem a ser muito mais arriscadas. Ou seja, podem sim subir muito mais em períodos de bull market, mas também vão cair muito mais em períodos de bear market. Muitas destas, inclusive, não vão conseguir passar pelo seu primeiro período de bear market, podem ir à falência ou ficar bem perto disso. Um investidor que se foca inteiramente em empresas deste tipo é o que mais vai sofrer em períodos de crise económica. Temos de ter a noção que já existiram crises que fizeram a bolsa de valores estagnar por períodos superiores a uma década. Vamos imaginar então alguém que tem um portfólio inteiramente constituído por empresas de crescimento. Esta pessoa pode sofrer durante anos e anos sem valorizações, com o portfólio a cair, sem ver onde estão à frente. Pelo contrário, os investidores em valor vão ganhando muito dinheiro ao longo da própria crise. Isto porque a maioria das suas empresas são empresas de beta baixo, ou seja, empresas com uma volatilidade inferior à da média do mercado. Tendem a cair menos nestes períodos de recessão económica e que, além disso, se forem bem escolhidas, tendem a
a pagar bons dividendos. Este investidor vai perder muito menos dinheiro que alguém que invista só em ações de crescimento e ainda vai conseguir gerar caixa com as distribuições dos dividendos. Ah, mas Afonso, depois as empresas de crescimento vão valorizar-se mais. Na teoria isso é sim verdade, mas na prática as coisas tendem a não ser tão lineares. Porque primeiro, como são empresas mais instáveis, não sabemos até que ponto é que as mesmas se vão conseguir recuperar de uma crise. O melhor exemplo que tenho para vos passar aqui é o caso da Cisco, uma das, se não mesmo a empresa mais conhecida de crescimento da década de 90, que derreteu completamente com o crash das .com. Sendo que, para terem uma mínima noção, a sua cotação hoje ainda não chegou aos valores que atingiu na altura. Em momentos de crise económica, quem tem dinheiro para ir ao mercado e comprar com força é rei. E o que é que são os dividendos? Exatamente, dinheiro limpinho que cai no nosso bolso e que naturalmente nos permite ir às compras quando os preços estão baixos e quase ninguém tem interesse em investir. Ou por falta de vontade, ou por falta de capital. Até este conceito que temos de empresas de crescimento e empresas de valor não está propriamente correto, uma vez que uma empresa de valor hoje já foi uma empresa de crescimento bem sucedida no passado. Empresas de crescimento e valor nada mais são que empresas em estágios de vida diferentes. Uma companhia nasce, naturalmente precisa de dinheiro para torrar e ganhar o seu espaço no mercado. A maioria destas não conseguem ser bem sucedidas e vão à falência. As poucas que conseguem suceder transformam-se em empresas de valor. Como é óbvio, o processo é muito mais complicado do que isto, mas estou a tentar explicá-lo de forma a que todos possam entender. A própria Cisco, que falámos já há bocado, hoje em dia é considerada uma empresa de valor. Estas empresas já provaram o seu valor com o passar dos anos e muito dificilmente vão desaparecer do mercado, pelo menos nos próximos anos. Pode acontecer? Claro que sim, mas é muito difícil. Mesmo quando aparece alguma novidade que promete mudar completamente aquele setor em específico, estas companhias podem se dar ao luxo de ficar de fora. Ou aproveitam o seu poderio financeiro e criam eles próprios uma versão da mesma. Uma das maiores mentiras que contam às pessoas é que estas empresas não conseguem ter grandes valorizações. Uma boa empresa como a Coca-Cola, a McDonald's, a United Health, o Royal Bank of Canada têm excelentes performances a longo prazo, são os chamados compounders. Empresas super sólidas que pagam dividendos saudáveis e de forma consistente há décadas consecutivas, mas que pura e simplesmente não são tão sexys e atrativas como as empresas de crescimento. Agora, aquele que na minha opinião é o maior benefício de investirmos nas mesmas, o poder do yield on cost a longo prazo, sendo que com o Value Dividend Investing podemos tirar proveito do mesmo já a curto e médio prazo. Vamos imaginar uma ação de uma empresa que custa $100 e paga 5% de dividend yield. Se as ações da empresa se desvalorizarem em 50%, ou seja, dos $100 para os 50, e a empresa continuar a pagar os mesmos dividendos, o dividend yield passa de 5% para 10%. Para quem acha que isto são só exemplos e nunca vão acontecer na vida real, neste momento estamos a ver exatamente um caso destes com a United Health. A empresa teve uma desvalorização de 50% em pouquíssimos meses e, no entanto, os dividendos continuam até a aumentar. Ao investirmos nestas empresas desvalorizadas face ao seu valor intrínseco, vamos conseguir rentabilidades bastante superiores. É só o preço da ação voltar ao nível do seu valor, continuar a aumentar os seus dividendos de forma consistente, que já estamos a multiplicar o nosso yield. A longo prazo também vamos tirar muito partido do yield on cost, uma vez que, como vimos, as empresas consideradas compounders tendem a continuar a aumentar os seus dividendos e a valorizar-se de forma minimamente linear. Uma empresa que tenha hoje as suas ações a custar os tais $100 e pague 5% de yield, se, como disse, for uma boa empresa de valor, é muito provável que daqui a 10 anos a mesma esteja a valer o dobro e a pagar o mesmo dividend yield. Neste caso, o nosso yield on cost vai ser a 10%, o dobro que conseguimos inicialmente com o investimento. Muito resumidamente, acho que consegui explicar bem aquela que é a minha estratégia de investimento. A dita parte mais difícil começa a partir daqui. Temos de aprender a escolher e encontrar empresas que se encaixem dentro destes critérios. Para isso, vamos passar para a nossa tabela de análise de ações, disponível apenas para os membros do S-Club Plus. Inclusive, se quiseres fazer esta análise juntamente com isto, podes aderir pelos links que estão na descrição. A tabela é só um dos muitos benefícios a que vais ter acesso. Eu recomendo mesmo a clicares, consultas tudo ao teu ritmo e depois decides se faz ou não sentido para ti. Posto isto, a análise que vamos fazer aqui hoje é o setor bancário, que é o que eu domino mais. No caso, mais precisamente, a estes três bancos canadenses, o TD Bank, o Royal Bank of Canada e o Canadian Imperial Bank of Commerce, mais conhecido como CIBC. No caso, podemos ver que de todos eles, o CIBC é aquele que tem o PL mais atrativo. Em relação ao P sobre VPA, é o TD Bank, mas o mesmo está a passar por problemas relacionados com a justiça, por isso, por agora, vamos mantê-lo de fora, e pode ser também uma das razões de estar a negociar a múltiplos menores. No que toca aqui ao preço sobre receita, o TD
TD Bank volta a ganhar, mas o Royal Bank a sair-se em segundo lugar, com muito pouca diferença. Passando aqui para as rentabilidades, temos rentabilidades muito semelhantes no Royal Bank e no Canadian Imperial Bank of Commerce, mas como eu já fiz uma análise muito mais aprofundada ao CIBC, sei que uma das metas da direção é conseguir subir este ROI para 15%. E com a qualidade daquela gestão, acho sinceramente que é uma questão de tempo até conseguirem isso. No que aos dividendos diz respeito, neste momento o CIBC está a pagar 3,9% e o TD Bank está a pagar 4,9%. No entanto, uma coisa importante, vamos aqui analisar o payout, percebemos que o do TD Bank é de 87%, ou seja, os dividendos aqui no CIBC são muito mais sustentáveis. E no caso, a seguir ao banco que está em recuperação judicial, é uma empresa que também costuma fazer recompras de ações. Fora, claro, este histórico incrível do dividend yield dos últimos 5 anos a rondar os 5%. Todos pagam os seus dividendos de forma trimestral, têm tido um crescimento de receita bastante aceitável, lucro líquido, mais uma vez, o CIBC sai por cima, lucro líquido por ação, mais uma vez, CIBC sai por cima, as margens estão ela por ela, aqui no Royal Bank of Canada e no CIBC. Infelizmente não temos aqui mais indicadores de dívida devido ao setor onde as mesmas estão inseridas. Segundo os critérios do Benjamin Graham, a única empresa que se encontra atualmente abaixo do seu valor intrínseco é o CIBC, que neste caso tem um desconto de 8% face ao seu atual valor, ou seja, abaixo dos tais 20% que eu considero ser os ideais. Com atenção, porque não é necessariamente mau adquirirmos uma empresa a estes preços, eu é que pessoalmente gosto de colocar esta margem dos 20% por uma questão de segurança. Quem acompanha a Jornada Impossível, a série onde partilho convosco todos os meus investimentos, desde o exato dia em que comecei a investir, sabe que eu já fiz a aquisição do CIBC. Neste momento o banco está cotado a $68 e eu comecei a comprar as minhas ações quando as mesmas estavam a 57. E por isso é que continuo gradualmente a reforçar a minha posição. Aqui o PEG Ratio não importa muito e podemos ver aqui que para recebermos os tais 4% de dividend yield que eu gosto, tínhamos que adquirir o banco abaixo de $68,50. O que neste momento não diverge muito do preço atual da ação, que se encontra em $68,84. Mesmo assim, é o banco que tem melhor pontuação e poderíamos aumentar isto aqui, o preço teto batesse. Por exemplo, vamos colocar aqui 3% de yield. Já subia aqui o valor para os 24 pontos. Posto isto, depois de uma análise superficial apenas aos indicadores, sem sombra de dúvidas que a melhor opção para o Value Dividend Investing é o CIBC. Paga melhores dividendos e de forma sustentável. Tem um crescimento quer nas receitas, quer nos lucros superiores à concorrência direta. É o banco que se encontra ao preço mais atrativo, inclusive é abaixo do seu valor intrínseco. A escolha acaba por ser muito lógica. Mas claro, que como disse, isto é apenas uma análise muito superficial. Temos sempre que fazer algo mais aprofundado. Fazer sempre um valuation à empresa, pesquisar o que é que são os gestores, como é que estão as contas em si. Os indicadores servem apenas para indicar, mas para quem está a começar já são um excelente ponto de partida. Neste caso, eu sei que o CIBC é uma boa empresa para os meus critérios porque já fiz essa análise. E relembro que só comecei a investir nesta empresa depois de ter encontrado a mesma aqui na tabela e ter percebido que a mesma tem números muito atrativos. Ou seja, neste aspecto em específico, a nossa tabela também ajuda bastante. Se quiseres ter acesso à mesma, já sabes, passa pelo link que diz AS Club Plus na descrição. Com a empresa decidida, só nos resta fazer o investimento. Para isso, vamos usar a XTB, a maior corretora presente em Portugal e única com escritórios em Lisboa e apoio ao cliente em português. Além disso, aquilo que na minha opinião a torna mais especial, principalmente para quem está a começar, é poderes investir sem qualquer tipo de comissão ou taxa. E claro, és o legítimo dono das tuas ações e ETFs inteiros, uma vez que a XTB opera em mercado regulado. Mais uma vez, na minha opinião, isto é imprescindível quando vais escolher uma nova plataforma onde vais investir o teu dinheiro. Se gostaste daquilo que eu viste e queres começar a investir, é super simples. Só tens que criar a tua conta ou instalar a aplicação pelo primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Se quiseres apoiar o nosso trabalho, quando estiveres a fazer o registro, podes colocar o código Afonso em letras maiúsculas e assim também ganhas um mês do AS Club Plus de forma totalmente gratuita. Depois de passares por todo o processo de criação de conta que se assemelha muito a um banco, só precisas de abrir a app, ir aqui a pesquisar ativos, ações, pesquisar pela ação do CIBC. Atenção, porque queremos sempre investir em ações e não em CFDs. Clicamos então aqui no ativo, selecionamos a quantidade de dinheiro que queremos investir ou a quantidade de posições que queremos comprar. No meu caso, compro sempre posições inteiras para ser o legítimo dono. Aqui uma posição, comprar e já está. Fizemos o nosso primeiro investimento. Se por outro lado quiseres começar a investir com montantes mais pequenos, a XTB também te permite, por exemplo, fazeres um investimento a partir de 10 euros. E aqui compras apenas uma fração dessa ação. Como viste, é super simples, seguro e intuitivo. Por isso é que temos toda a confiança na XTB e trabalhamos com eles há mais de um ano. Finalmente chegámos àquela parte que toda a gente estava à espera desde o início do vídeo. Quando e como planeei atingir o patamar de 1 milhão de euros investidos nos próximos anos. Por isso vamos passar aqui para a nossa calculadora de juros compostos. Onde se acompanham a Jornada Impossível já sabem que tem um patamar neste momento a rondar os $15 mil. E o nosso investimento mensal que atualmente é de 1.500
euros. Aqui não vamos fazer a distinção entre dólares, euros, para mim é tudo a mesma coisa. O valor das moedas oscila, mas a longo prazo devem bater as duas mais ou menos a mesma coisa. Na minha opinião, o dólar sempre com muito mais confiança do que o euro. E neste caso vamos aqui fazer um cálculo de apenas um ano até aos meus 20 anos. Com uma taxa de juros de 15% ao ano, de rentabilidade média, que é aquilo que tenho vindo a conseguir. Neste caso, iríamos chegar aos 20 anos com um património a rondar os 36 mil dólares. Ou seja, podem ver aqui este documento, projeções de património, 500 euros aos 16 anos, 3.500 aos 17, 12.000 aos 18 e agora, neste momento, estamos aos 15.000, até agora com 19. Vamos colocar aqui os 36 mil, apesar de achar que este número pode ser superior. Mesmo assim, já são valores consideravelmente superiores à média desta idade. E aqui já passamos para os 20 anos, com um patamar inicial de 36 mil dólares investidos e com um investimento mensal que, na minha opinião, quero que ronde os 2.500 euros. Mais uma vez, um ano, 15% taxa de juros. Vamos calcular aqui, acabamos então os 20 anos com 73 mil dólares investidos. Eu sei perfeitamente que para muita gente o valor destes aportes pode parecer absurdo, mesmo o valor mensal do aporte que faço hoje em dia, que ronda entre os 1.000 e os 2.000 dólares, mas para mim esses valores já são normais. O meu negócio está a crescer, está a conseguir gerar mais dinheiro. Se quiserem saber mais sobre o nosso negócio e aquilo que fazemos, vou deixar o link na descrição ou no vídeo onde explicamos essa parte. O importante aqui é terem a noção que com estes valores dos aportes considerados altos, já estou a considerar um crescimento do negócio e aumento do meu vencimento. Posto isto, dos 21 para os 22 anos, começamos aqui com um investimento inicial de 73 mil dólares ou euros. E aqui já vamos aumentar o valor do nosso aporte para talvez uns 4 mil dólares. Acho que é um valor aceitável. Mais uma vez um ano, 15% taxa de juros. Fazemos 22 anos com o valor total investido de 135 mil dólares. Ou seja, colocamos aqui o tal valor dos 135 mil dólares. Que vai ser então o nosso valor inicial para o cálculo dos 23 anos. Aqui acho que o valor do aporte vai continuar a aumentar para 5 mil euros ou dólares todos os meses. Mantemos os anos de investimento e taxa de juros e aqui já passamos para os 219 mil dólares. Ou seja, aos 22 anos, se continuarmos com este ritmo, a minha previsão é que tenha 219 mil dólares investidos. Ou seja, aqui muito provavelmente já atingi a liberdade financeira. Uma vez que o meu custo de vida é extremamente reduzido, porque pego em grande parte daquilo que ganho e invisto na bolsa. E posso dizer aqui que garantidamente, quer esteja a ganhar 10 mil euros por mês, quer esteja a ganhar 50 mil, vou investir sempre grande parte do dinheiro. Ou seja, se neste momento o meu custo de vida está a rondar os 1.500 dólares, que neste momento é realidade, daqui a, por exemplo, 5 anos posso estar a ganhar 10, 20 mil dólares e vou tentar ao máximo manter esse custo de vida a rondar os 1.500, 2.000 dólares. Assim posso aumentar cada vez mais o meu investimento e o efeito bola de neve também começa a fazer mais efeito. Liberdade financeira, apesar de não ser com a minha vida de sonho aos 23 anos, na minha opinião, é algo completamente incrível e que infelizmente nem todas as pessoas conseguem chegar. Eu tive bastante sorte porque comecei a ganhar dinheiro cedo, ganhei cabeça também cedo e comecei a investir desde os meus 16 anos. Posto isto, vamos lá ver então quanto é que íamos ter quando fizesse 24 anos, com 219 mil euros investidos. E aqui acho que podemos aumentar o aporte para os 7.500 dólares. Uma vez que o meu grande objetivo é chegar ao aporte médio mensal a rondar os 10 mil euros, 10 mil dólares, quando fizer 25 anos. Ou seja, neste caso mantemos um ano, taxa de juros a 15%, chegamos aqui a um valor total do capital final de 347 mil dólares. 347 mil. O último patamar é aqui aos 25 anos, que já vai ser um valor consideravelmente maior, 347 mil, com um investimento mensal de 10 mil, chegamos aqui a um valor total final de 527 mil dólares. Aqui, sem sombra de dúvidas, já atingi a minha liberdade financeira com um custo de vida extremamente confortável que a maioria das pessoas daria tudo para ter. Ou seja, posso acordar todos os dias de manhã e decidir se quero trabalhar ou não, porque já tenho uma vida extremamente confortável que me permite fazer tudo aquilo que eu quero. Posso ter uma boa casa, um bom carro, proporcionar uma boa vida à minha família, etc. Mesmo assim, pelo menos planeio continuar a investir, caso tudo corra como planeado, o que já vamos ver a seguir não é uma garantia. E neste caso mantemos os 10 mil dólares investidos por mais 5 anos até aos 30 a uma taxa de juros de 15% ao ano, o que nos dá um valor total de 1.923.000 dólares ou euros. Este valor, sem sombra de dúvida, já me ia proporcionar uma qualidade de vida de sonho. E podemos dizer que iria atingir aqui 1 milhão de euros quando tivesse 26, 27 anos. O que, na minha opinião, mais uma vez, é algo extremamente positivo. Agora, é muito importante mencionarmos que isto é apenas um objetivo pessoal. Pode correr tanto muito melhor como muito pior. As coisas podem mudar muito rápido e o nosso negócio pode correr mal, ir à falência e perdermos grande parte daquele dinheiro que temos andado a investir. Daqui a uns anos eu posso olhar para trás e achar isto muito dinheiro ou até muito pouco e as coisas correrem muito melhor
melhor. O importante é estarmos cientes e preparados para todos esses cenários. Ou seja, a minha visão das coisas não vai mudar mais nem menos por daqui a 10, 20 anos ter mais 1 milhão ou menos 1 milhão na conta. O foco vai ser sempre fazer bons investimentos a longo prazo. Para mim, o importante é ser sempre 100% transparente convosco, quer com o dinheiro que tenho neste momento investido, como quanto estou a ganhar e quais é que são os objetivos que quero atingir daqui para a frente. Acredito mesmo muito que vai ter sucesso com esta estratégia de investimento porque a mesma já está mais que provada. Muitos gostam de falar do Warren Buffett, Peter Lynch, Charlie Munger, mas eu vou seguir sempre os princípios daquele que, na minha opinião, é o maior investidor de sempre, Luís Barsi Filho. Alguém que, ao contrário do Warren Buffett, que graças a Deus nasceu em um país com um excelente poderio económico, começou a investir muito cedo, com 11 anos e com grandes montantes, e teve os melhores professores de finanças e investimentos do mundo. O Barsi começou a investir tarde, depois dos 30, começou também do absoluto zero, vivia com a mãe na miséria absoluta. E agora aquele que, na minha opinião, é o ponto mais negativo, não nasceu nos Estados Unidos, e o próprio Warren Buffett admite isto. Quem nasce nos Estados Unidos tem uma grande vantagem em relação ao resto das pessoas. Se nós tivéssemos um negócio que temos neste momento, mas nos Estados Unidos, estaríamos a faturar 10, 20 vezes mais com a mesma estrutura. O Luís Barsi Filho, mesmo com todas estas atenuantes, conseguiu chegar ao topo dos topos e hoje recebe mais de 500 mil euros por dia só em dividendos. Nunca se esqueçam desta lição. As ações garantem-vos um ótimo futuro. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. Como andamos a tentar fazer um conteúdo um bocadinho diferente do standard das finanças em Portugal, o vosso apoio e feedback são especialmente importantes para nós. Já sabes, tens todos os links importantes e que foram mencionados ao longo do vídeo em baixo na descrição. Um deles é o do S-Club, a maior comunidade de investidores em Portugal, com mais de 4 mil membros ativos. A comunidade em si e o acesso a imensos benefícios são totalmente gratuitos. Depois, se quiseres ter acesso a algo mais premium, como a tabela de análise de ações que viste, gravações de palestras de especialistas do mercado, acesso ao meu próprio portfólio de investimento atualizado ao segundo, podes assinar o S-Club Plus. Se quiseres continuar a tua aprendizagem na minha companhia, clica agora no vídeo que está a aparecer no ecrã. Tenho a certeza que vais adorar. Da minha parte é tudo. O meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.